Bem-vindos ao podcast oficial da página Quebrando o Tabu. Eu sou o Geraldo e comigo temos Rodrigo. Fala galera, hoje vamos falar da igualdade sexual entre aviões. E Guilherme. Opa! Hoje a gente vai falar sobre cotas raciais. Na verdade, seja bem-vindo ao Sepulcast, essa pilha de bosta. E... Quando a gente fala, vocês ficam putos. Basicamente isso, a gente vai aqui falar sobre coisas na internet que deixam a gente puto da vida. Não só na vontade internet, de cometer suicídio. Ok, regra número 1 do podcast. Se você falar quando alguém estiver falando, você toma ban do grupo. Exato. Desculpa. Mas então, a gente separou 3 assuntos pro nosso primeiro piloto. E o nosso tema vai ser crianças na internet. Diga-me os bons. Sabe o que me deixa puto? Crianças na internet. Sabe por quê? Porque crianças na internet deveriam estar escravizadas na China. Não, cara, o Fim pior do é que crianças na internet, velho, elas têm alguma utilidade, elas pesquisam rápido, só que escrevem errado. Se eu tivesse pelo menos um filho na internet, eu ia fazer dele o meu protetor da internet, tá ligado? Que ele ia chegar botando pau na mesa, xingando todo mundo. Você não pode falar do meu pai, eu sou fã dele. Coisas assim. Ia ser foda ter tipo uns escravos chineses, mas só que não eram escravos chineses, eram fãs do Felipe Neto. Sendo que eles são tipo o seu exército pessoal. E você fala tipo, ei, vai xingar o Quebrando o Tabu? Aí eles, porra, vamos. Aí eles vão e escrevem tudo errado e só sucesso. E fica por isso mesmo. Por exemplo, se você fizer um vídeo criticando o conteúdo de outros... E você não pode xingar eles, porque Exato, são crianças. você manda... Sei lá, vou fazer um vídeo aqui criticando um vídeo do Felipe Neto. Olha, eu sou uma foca. Aí você faz o vídeo, posta lá... E aí a coisa vê e manda criança no lugar dele falar o que ele quer falar. Não, ele manda as crianças irem lá e deixar o seu dislike. Porque crianças são irrefutáveis, tá ligado? Eles têm argumentos repetitivos e estúpidos, então você não tem como se refutar algo que eles ficam repetindo sempre. Porque eles se negam a acreditar que estão errados, então basicamente é um exército que nunca morre. Exato. Se Porque Deus basicamente crianças sempre tem os 3 argumentos. São 3, basicamente. Comi sua mãe. Ah, esse é o 4. Esse é tipo ataque especial. Que tem que ter a barra cheia. É a carta coringa. Eles soltam. São basicamente cópia. Você está copiando. O segundo não, é. O linguagem atualizada é kibe. Está kibando. É, perdão. Kibe. Mas kibe é velho pra porra também. Kibe também tá ficando meio velhinho. Realmente. É, que kibe surgiu do kibe. Sim, continua aí, quem tá falando de criança ainda. Número 1, cópia da Sam. Número 2, inveja. Ou seja, não existem críticas, só inveja. Mas isso tudo é sua opinião. Exato. Porque você tem que guardar sua opinião pra você e nunca soltar ela e ficar com ela guardada no seu peito enquanto ela desfaqueia por dentro. É tipo aquela sua avó que sofre de algum problema mental e assassina. Não tem uma avó assim, sinto lhe dizer. Ah. O pior, cara, é que eles acabam poluindo as comunidades. Por exemplo, esse tipo de criança, jovens que seja que tem contato com a internet, eles foderam tudo com os fóruns do 4chan. Eles levaram pro Facebook, tá ligado? Até onde eu sei, eu ainda não entrei em contato com a galera do 4chan. Mas, pelo que eu sei, você não pode tirar o que é do 4chan e levar pra outra rede social, tá ligado? Mas nem é esse o problema principal. É que, tipo... É um dos problemas, tá ligado? Porque eles poluem várias comunidades. E a principal, pelo que eu tenho em mente, é o dos fóruns. Porque começou com o CDG. Que aí eles começaram a pegar todas as gírias brasileiras de fóruns. E aí, não, o CDG é brabo. Essas coisas. Sim, fora o problema... Que, assim, quando isso aí começa a se popularizar entre as crianças, aí começa a querer gente ganhar dinheiro em cima disso. Exemplo, fazer canequinha. Não, mas se bem que ganhar dinheiro em cima de criança não é errado, não é à toa que existe brinquedo. Tá, brinquedo, a criança pelo menos, tipo, meio que usa como... Não, mas uma coisa é ganhar dinheiro em cima de criança, outra coisa é ganhar dinheiro em cima da estupidez da criança. Aí sim, realmente. Você soube diferenciar. Mas, por exemplo, falando nisso de poluir os serviços, as redes sociais, o que for. Por exemplo, o YouTube, em teoria, é uma coisa maravilhosa, sabe?
Não, no início era, até 2014, 2013 era lindo. Não. Ainda tinha alguma coisa que se prestasse naquela época. Mas tipo, porque hoje em dia você fala... Não, imagine um cara de 40 anos chegar pra você, aí você pergunta, e aí, tudo bem? O que faz da vida? E, sou youtuber. Qual sua reação? Seja honesto. A primeira coisa eu vou falar, pô, de verdade mesmo eu vou achar interessante, porque eu nunca conheci ninguém youtuber profissional, tá ligado? Aí eu ia ficar em dúvida se ele é profissional ou faz de brincadeira só. Sim, tem youtuber que é youtuber porque faz uma coisa mais profissional e tem youtuber que, sei lá, vamos juntar aqui uma galerinha no servidor e vamos jogar Minecraft. Sim, mas só que exatamente isso, mas isso é porque nós, especificamente, conhecemos um pouco mais esse universo. A Conhecemos pessoa porque... comum pensa em youtuber, aí pensa tipo, Felipe Neto, pensa no Whindersson. É, a primeira coisa que vem na cabeça é justamente se Porque assim, eu imagino que assim como vocês, eu tô na internet faz tempo já. Eu comecei a estar na internet quando era bem pequenininho, lá por 2005, 2006, 2007, por aí. Tinha 5 ou 6 anos, tá ligado? Então eu já tenho conhecimento. Eu sei, por exemplo, quando alguém me fala um youtuber, na minha cabeça é um produtor de conteúdo. Aí já abre uma vertente, que é aquilo que tá falando agora há pouco. Ou é profissional, ou é totalmente for fun. E normalmente os que fazem conteúdo for fun tem algo consegue ser melhor, porque eles não fazem pensando no dinheiro. Vocês manjam o Araújo do canal Caps Lock? Sei. Então, esse é um canal, por exemplo, que ele faz totalmente for fun. Lógico, ele tem uma renda e tudo, mas o canal dele é totalmente for fun e ele tem uma certa frequência. Então isso faz com que o canal dele seja muito bom, que ele tenha assuntos bons. Então, siga de diferente, ele gosta do que ele faz. Deixa eu pensar aqui no canal que ele é totalmente profissional. Que seja do mesmo tamanho, acho que é difícil, não tem. Só tem canal grande. Tá, mas enfim, um exemplo que é o Você Sabia, sabe? Eles não têm tempo de estudar o assunto. Eles simplesmente copiam da Wikipedia e vão falando pra se pagar inteligente. Sim, exato, mas tipo, não tem como você defender isso, sendo que o YouTube em si não era pra ser isso, sabe? A plataforma do YouTube, basicamente, ele está sendo dominado por crianças. Antigamente, se for ver, quando o YouTube nasceu, era só adulto. Conforme o tempo vai se passando, a faixa etária da maioria vai diminuindo. Isso também porque a facilidade hoje em dia, sei lá, a criança pede, sei lá, de aniversário um celular. Ela vai ali já poder gravar vídeo, vai poder postar, vai poder comentar, vai poder assistir o que ela quiser. Tipo, raramente alguém vai lá e proíbe ela do que ela vai fazer no celular. Em teoria era pra ser errado, porque as contas, elas têm um limite, acho que de 16 anos, não lembro. Sim, mas você mente muito fácil. Tipo, se tivesse verificação, por exemplo, de RG, não teria isso. Não teria tanta criança assim. Mas eu sou completamente contra isso. Eu também não acho uma ideia muito boa, mas se tivesse, você não ia ver tanta criança por aí. Porque não é à toa que, por exemplo, tem criança que ele faz conta com maior de idade, tá ligado? Aí consegue ver todos os vídeos que tem uma restrição de idade. Eu, pelo menos, a minha conta, ela tá feita aí no ano de 2001, que foi o ano que eu nasci. Então ela tem a idade certa. Então quando tem um vídeo de restrição de idade, eu não vejo, porque a minha conta não tá apta pra ver. Eu não sei se tá errado ou tá certo, mas pra mim tá certo, porque eu não estou mentindo pro site, eu também estou escapando de uma poluição indireta que poderia estar causando. Eu acho que pelo menos um pouco desses jovens da criançada podiam pensar assim, mas infelizmente não pensam. Mas só que... Realmente. Porque, tipo, no YouTube tem esse problema muito grande que são... que os criadores de conteúdo, por exemplo, falam... você tá fazendo isso pra ganhar dinheiro. Aí ele fala, sim, eu tô fazendo isso pra ganhar dinheiro. Isso é um problema? Não. Sabe qual é o problema? Que YouTube, em teoria, é um vídeo, é um produto audiovisual, em teoria, é arte. E ao momento que você faz arte puramente e somente pelo dinheiro, você já cagou tudo. Realmente. Sim, se você fizer só pelo dinheiro, você cagou tudo. Mas assim, no começo, as pessoas colocavam vídeo tipo... fui no zoológico. Tipo, o primeiro vídeo do YouTube, se não me engano, foi uma visita no zoológico. Foi isso mesmo. Tipo, o cara pode não ter feito nem a intenção de ganhar dinheiro. Não, ele só postou lá porque era novidade, foi em 2005 ainda. É isso, acho que nem tinha ainda monetização. Por exemplo, eu lembro que na época do Minecraft, que eu comecei a jogar em 2010, 2011, a galera fazia vídeo dos mapas
pessoal da galera, tá ligado? Que era do modo criativo. Então a galera mostrava, mostrando minhas pixel art, mostrando meu servidor, mostrando minhas construções, Era sabe? uma coisa tipo só pra você ter algum lugar pra poder mostrar um vídeo pra alguém. Sim. Sim. Não era Hoje- necessariamente você pensando, porra, eu quero ter um público, eu quero ter uma comunidade. Não, era só falando, eu quero mandar esse vídeo pro meu amigo. Como é que eu mando? Por e-mail? É mais complicado do que só mandar no YouTube e fica lá pra sempre. Sim, no YouTube você manda o link pro cara, já foi. Aí, não, se fosse passar por alguma forma mais física, você passava, sei lá, por um pendrive e passava pro cara. Cortando aqui o assunto, vocês perceberam que a gente começou falando de criança e estamos falando do universo da internet? Eu acho que o Mas se título vai ser esse. relaciona. Eu acho que o título vai ser esse. E Mas vai meio ser- que se relaciona, velho. Porque É. assim, o que tá fazendo o YouTube ficar o poço de bosta que ele é hoje são justamente as crianças que estão acessando coisas. Não tá agregando conteúdo pra elas, tá ligado? E uma coisa que eu acredito muito é que só porque algo é feito para o público-alvo infantil, não quer dizer necessariamente que precisa ser de má qualidade. Exato. Por exemplo, Não, filmes mas da é triste. Pixar. Porque, por exemplo, no YouTube, quando é um conteúdo feito pra criança, eles não sabem diferenciar algo de bom pra simplesmente chamativo. Exato. O filme da Pixar, quando eles fazem algo. Público-alvo são crianças. Porque é aquela frase: público-alvo, público-alvo. O que vier diferente daquilo é lucro. Então o que a Pixar faz? Ele faz algo com uma estética infantil. Mas o plot, ele consegue ter uma dualidade de roteiro, que é um negócio que você, da maneira cru, é uma história que fala sobre superação e não sei o que, mas pra uma pessoa mais velha, mais cansada, sabe? Não precisa não necessariamente ser uma criança assim, mas pelo menos que tem uma cabeça mais evoluída, não tô querendo ofender ninguém, Sim. ele vai conseguir entender como que é a história e tudo mais. Por exemplo, o meu filme preferido da Pixar é o Carros 3. Pau no cu de quem não acha, mas o meu é. E eu acho genial como ele tem toda uma atmosfera pesada e adulta pra pessoas que conseguem perceber, e pra criançada ele é totalmente um filme assim, de corridinha e de passado de Exato. madrugada, tá ligado? Eu achei muito foda, sabe? Toda essa vibe pesada. Eu acho que vocês não vão concordar comigo, mas eu sinto que o filme do Carros 3 ele tem uma vibe muito parecida com o filme Logan. Cara, eu não assisti Carros 3, mas eu acho bem difícil. Tipo, a criança justamente ela não vai assistir o filme pela história, pelo roteiro, Ela não vai pelo assistir, plot. Ela vai assistir mais por diversão mesmo, por tá vendo animação. vai assistir porque são carros falantes que apostam corrida, sabe? Exatamente, ela vai estar vendo carro que tem consciência e corre. Nossa, que demais. Falando nisso de criança cagando pro filme, vocês já assistiram aquele filme Bolt? Que é do Nossa, cachorro demais! lá? Eu amo. Sim, eu lembro que quando eu fui assistir pela primeira vez no cinema, o Você não- plot do filme basicamente é que o cachorro vai, desaparece, aí vão e substituem ele, aí ele fica vivendo lá na porra da rua até encontrar de volta a família e tal, e caralho. Sim, e ele vai aprendendo a como viver de um cachorro normal, porque É. como ele era um cãozinho, ele achava que a vida de super-herói dele era verdade. Aí basicamente tem uma parte que ele vai pra... Aí tipo, desde o filme já fala, olha, ele foi substituído. Tem um cachorro que é bem parecido com ele, e aí colocaram pra ser o novo. Aí todo mundo no cinema provavelmente pensou, certo, ok. Aí eu lembro que quando eu tava no cinema, a hora que ele se encontra com o substituto dele, uma criança foi e gritou, é 2! Eu fiquei, caralho, as crianças de hoje em dia se surpreendem com... Aí acaba o podcast. Não, mas Aí acaba. acabou já? Não. É porque assim, a criançada eles realmente não estão ligando pro plot, eles só querem ver as coisas pulando, se batendo e sendo fast. E pulando em piscinas de Nutella. Comendo merda. Cara, pular na piscina de Nutella deve ser uma parada horrível. Velho, eu queria que um dia tivesse um canal infantil que fosse num nível assim, ele tem uma estética infantil, mas ele tem todo um plot, um conteúdo que seja para todos, sabe? É só a pessoa saber interpretar. Não que seja algo ao contrário, que tem uma estética adulta, mas um plot totalmente simples e infantil. Um exemplo, Transformers. Vamos entrar no contexto que Transformers é assim.
falando em Transformers, uma das piores experiências que eu já tive em um cinema foi uma vez que eu tava com um primo mais novo. Aí ele falou, ei, vamos no cinema? Aí eu falei, ah, tudo bem, se você quer ir, vamos. Aí tudo bem, aí fomos assistir Transformers. O tempo não passava. Eu senti como se eu tivesse há 5 horas naquela porra. Aí a porra do dinossauro robô ia e lutava e eu, foda-se, não tem impacto, sabe? Transformers é muito ruim. Dava pra fazer um podcast inteiro só falando mal de Transformers. Cara, sabia que eu gosto de Transformers, mas deixa eu me defender. Porque eu não gosto do filme de Transformers. O que eu gosto de Transformers? O desenho, alguns desenhos, Transformers... Efeitos do filme é o que mais me atrai. Transformers Prime é um puta de uma animação foda. Transformers Animated Series, que é do caralho, que foi feito pela galera do Scooby-Doo, Mistérios S.A. e Ben 10 ao Universo. Transformers Classicão é do caralho. E eu gosto das HQs, que são feitas pela IDW. E isso são do caralho. Eu recomendo que vocês vejam e assistam ou leiam. Porque é algo mais bem trabalhado, não é igual botaram na mão do Michael Bay, tá, bota gostosa e lutem. Mas, tipo, voltando ao assunto original, é que a gente logo no começo falou que dá pra fazer um exército pessoal de crianças. Isso dá. Se a gente quiser fazer do próprio podcast, a gente faz. Porque existe muita criança que tem um ódio gratuito por tudo. Então é só a gente saber o que as criançadas não gostam e ficar falando o tempo todo. E daí quando alguém vier contra nós, vai todo o exército. É só saber divulgar e falar. Mas sabe por quê? Por quê? Porque elas são influenciadas facilmente por qualquer conteúdo. Sim. Qualquer. Tipo, seja Felipe Neto, seja o Whindersson, seja... sei lá... Gato Galáctico. do Pornhub. Porra, também. Basicamente, se você colocar sua opinião na cabeça da criança, pra ela aquilo vira verdade absoluta. Imediatamente. Por exemplo, você falou do Pornhub agora. Eu li um tempo atrás que o tema Minecraft no Pornhub cresceu muito nas pesquisas do site nesse último ano. Mas aí adivinha quem foi? Adivinha quais foram as pessoas que pesquisaram isso? Adultos de 76 anos, idosos, perdão. Foi tudo a criançada. Toda criançada com acesso fácil. Sim. Na internet. Isso é meio tenso, né? Eu acho que devia rolar algum na internet. Por exemplo, pelo que não me falha a memória, tem como você... dependendo do programa que você usa, Windows, do Linux, não sei. O Windows tem como você selecionar a idade do usuário da conta, tá ligado? Aí você consegue cuidar do que a pessoa tá vendo através da conta principal. Mas então, é uma faca de dois lados, sabe? Por quê? Porque, tipo, existem pais super protetores que eu acho que também dava um problema em um episódio. Pais super protetores é muito merda. Eu lembro de vários amigos na minha infância que tinham pais super protetores. É uma parada insuportável pra todos os envolvidos. Eu realmente não queria falar isso, mas eu sinto isso na pele. Porra. Olha, eu já senti quando eu era mais novo. Hoje em dia, tranquilo, tá? Hoje em dia também tá mais tranquilo. Não muito, porque, por exemplo, como minha mãe confia em mim, eu nunca tive problema, eu não posso ver isso. Lógico, quando eu era menor, por exemplo, eu não podia assistir o Adult Swim do Cartoon Network, lógico, eu deixava, mas eu assistia porque era foda. Mas depois que eu fui crescendo, sabe, ela foi confiando mais em mim e era mais comum eu estar jogando Splinter Cell e não levar esse porro, sabe? Sim. Coisas assim. Eu acho que precisa mais disso, uma confiança gradativa e algum tipo de cuidado com a criança pra não ficar tão merda na internet. Porque tem muita criança que acha que, por exemplo, só porque é uma parada violenta, é foda. Só que na verdade, por exemplo, muita gente vai me matar, mas eu não gosto de GTA, eu acho GTA muito mediano. E boa parte do sucesso dele foi por causa disso, foi por causa da liberdade. Por causa da polêmica. É por causa da polêmica, sabe? Querendo ou não. Pra mim, na minha opinião, são poucos os GTAs que ele tem um plot realmente bom. Que sabe usar essa toda liberdade e polêmica de uma maneira boa. Ou por exemplo, eu particularmente gosto muito de Mortal Kombat. Mas eu acho que se não tivesse a violência gratuita, Mortal Kombat não faria nem um pouco do sucesso que faz hoje. Não porque não geralmente estaria hoje.
não só tivesse a violência gratuita, como também não fosse feito naquela época. Consideração o público, a criançada daquela época. Então imagina, anos 90, aparece a Midway, jogo de luta com gore, sabe? Porra, que foda. Eu acho que ele foi um dos poucos games que foram feitos no início dos anos 90, assim, com classificação mais 18, né? Foi ele que criou... Qual é o nome? Da porra do selinho que vem nos jogos? Eu tô ligado, aquele que é preto e branco e tem as letrinhas. Esse mesmo. Eu esqueci o nome também. Sim, ele que criou aquilo. Mas assim, esses negócios com uma estética mais adulta e gore exagerado geralmente afeta a criançada, tá ligado? E eles acham que ter isso é sinônimo de qualidade. Então por isso que você vê muito canal infantil de gameplay jogando Minecraft. Minecraft com alguns mods. GTA, Mortal Kombat, coisas assim. Eu acho errado, tá ligado? Porque influencia na pessoa e deixa ela mais putaça, tá ligado? Assim, eu gosto da estética Edge, mas quando é bem usada. Por exemplo, eu gosto bastante do jogo do Shadow. Me julgue, mas eu acho foda. No cu. É uma merda. Não vou opinar não. Sim. Entendeu? Se a galera souber saber o que tá acontecendo, a galera ia saber gostar das paradas com uma boa opinião. Mas se não jogam, assistem ou qualquer lei, porque agora é excessivo, tem sangue. Um outro exemplo, vocês manjam o Tokyo Ghoul, o anime? Porque o mangá é muito... O anime só ficou famoso por causa disso, porque o anime é muito ruim. É uma adaptação muito mal feita. Eu realmente não gostei muito não, pra falar a verdade. Não, a adaptação é uma merda, mas o mangá é foda, recomendo. Outro que ficou famoso do jeito errado, gosto pra caramba, é Shingeki no Kyojin. Shingeki, cara, é um puta de uma obra, tá ligado? Toda filosófica, que fala sobre conceitos de política e crítica social e alienação. Mas a criançada só assiste por quê? Porque tem sangue e acrobacia. Outro exemplo. Não, fala. Outro exemplo. Na época, na década de 90, até no começo de 2000, não se tinha muito acesso à internet, certo? Você tinha que esperar um desenho sair, no caso o anime, sair do Japão, eles dublarem no Brasil e passar na televisão pra você assistir. Até porque quase ninguém tinha acesso à internet e não tinha isso. Mas hoje em dia, só que é mais fácil de captar e mandar pra galera. É isso, é coisa do tempo, mas assim, naquela época você não tinha tanta criança no meio das fandoms dos animes, tipo, criando teoria, põe aspas bem grandes, teorias sobre, tipo, a história do que acha que vai acontecer, isso e aquilo. E às vezes acaba que ferrando completamente a fandom do anime. Porque, sei lá, fica falando, não, mas o depende. que vocês acham que é mais forte que quem? Fica misturando coisas, tipo... Mas também depende. Por exemplo, naquela época, o que a criançada via era só coisa. Porque se alguém quisesse ver outra coisa na internet, era só um pessoal que tinha internet em casa, coisa do gênero. Isso, não era tanta gente que tinha. Hoje em dia, com a facilidade assim, só vê criança no meio de coisa que às vezes nem é pra ela assistir, tá ligado? Nem tanto, porque eu acho que boa parte da facilidade foi o Anitube caiu. Lembram do Anitube? Sim, lembro. O layout tinha parecido com o RedTube. Pior que é mesmo. Mas aí que tá, velho. Tipo, porque não tinha só o Anitube, são vários sites que tem de anime. O Anitube era o mais fácil, tá ligado? Era só você ver. Realmente. Ele não abria outras abas de vírus e tudo mais. Já os novos tem que tomar muito cuidado onde clica, porque senão abre outra aba, tem que fechar, sabe? É um saco. Então por isso que eu assisto em um negócio chamado Anime Sync. O que é isso? É tipo um YouTube, é igualzinho o YouTube, só que a galera, ele pega todos os episódios de qualquer anime e upam lá, tá ligado? Você pode assistir, você pode se inscrever no canal das pessoas e tudo. Eu vou escrever no chat do Cipcast. Anime Sync. Quem quiser dar uma olhada, veja, eu recomendo. Eu tô assistindo por lá Darling in the Franxx e Housuki no Kuni. Muito bom. Housuki no Kuni, Darling in the Franxx eu tô achando meio esquisito porque é uma junção meio bizarra. Sim, falando, eu acho que criança, por ser inocente, acaba caindo na pilha de jovens imbecis. Com certeza, Minguado é um exemplo. Ou seja, eu lembro que tem um amigo meu que quando ele tinha tipo 7 anos, o primo dele chegou e falou: ei, tem um site que é tipo YouTube, só que é muito melhor, que o nome é RedTube. Nossa.
Aí ele entrou lá, ficou traumatizado. O caralho. Porra, é o que eu falei, velho. Criança começar na internet inteira dá problema. Nossa, velho, temos que levar em consideração que ele, né, é tudo inocente. Igual. Então, eles levam, por exemplo, a verdade absoluta por pessoas mais velhas e principalmente pros pais deles. Não é todo quando acontece uma coisa, o que a criança faz? Ele vai pedir ajuda pro pai, pra mãe. Mãe, me ajuda, por exemplo, uma coisa nada a ver. O velho não sabe nem jogar videogame. Pai, me ajuda a passar disso aqui. Sabe? É instintivo da criança. Caralho, pareceu o Dolinho. Vocês entenderam, né? Que eu quis. Sim. Sim. Mas, tipo, criança é uma coisa muito manipulável. A sociedade em geral tem que aprender a aceitar isso, mas não se aproveitar. Exato. E se for se aproveitar de maneira correta? Eu sei que isso pode soar meio estranho, mas, por exemplo, igual eu disse lá no início do cast, não é à toa que existe brinquedo, sabe? Você tem que, se você quiser aproveitar, fazer uma parada meio que certa, sabe? Compre HQs para o seu filho começar a gostar disso. Eu comecei a ler HQ com o quê? Com as HQ do Tio Patinhas, do Mickey, do Pateta, do Turma da Mônica. E hoje em dia eu tô lendo Backstage, tô lendo os mangás de Pokémon Adventure e tudo mais. Eu acho que se você souber usar essa sua manipulação de uma maneira certa, todo mundo sai ganhando, sabe? O mercado sai ganhando, os pais saem ganhando, a criançada sai ganhando. Mas infelizmente tem gente que usa pro mal e pro puro benefício próprio. Isso é triste. Mas pra acabar o podcast, criança assiste Felipe Neto, criança merda, fim do cast.